Olá, eu estou aqui de volta, dessa vez para conversar com vocês sobre a questão que envolve o diagnóstico e a ACP. Então, se você é um psicólogo, uma psicóloga, ou então mesmo um estudante de psicologia que queira tirar as dúvidas ou compreender um pouco as distorções que podem estar ocorrendo em relação a esse tema, fica comigo. Acho que a gente vai poder refletir coisas bem interessantes nesse vídeo. Mas antes, deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Anita Bacelar, trabalho com a psicologia já tem mais de 35 anos e desde o início da minha carreira que eu, na verdade, me dediquei a estudar a abordagem centrada na pessoa. Além disso, hoje eu diria que o meu principal papel mesmo é ser gestora do Espaço Viver Psicologia. Não sei até quando eu vou estar nessas funções, mas essa sou eu hoje. Eu vou propor uma conversa com vocês sobre isso, dividindo ela em pontos, tá? Vou ver se eu consigo. Eu sei que eu não sou muito boa em dividir as coisas em pontos, mas vou tentar. Eu vou primeiro tentar apresentar para vocês qual é a proposta da abordagem, tá? Depois eu vou tentar mostrar qual é a contrariedade que a abordagem tem em relação ao diagnóstico. E numa terceira parte eu vou tentar falar um pouco sobre mim e de que forma eu acabei resolvendo esse dilema entre diagnóstico e ACP, tá bom? Vamos lá comigo? Bem, questão 1 então, né? Qual é a grande proposta da abordagem? Eu tenho uns vídeos que talvez a gente possa botar no link aqui, se você não assistiu ali ainda. Eu tenho um vídeo chamado O que é abordagem centrada na pessoa, que talvez possa ser útil para você saber um pouco mais sobre o que eu penso, né, em relação à abordagem. Mas por hora, eu acho importante mostrar que a abordagem em si tem um diferencial em relação a muitas outras teorias psicológicas que diz respeito à visão que nós temos do humano, tá? É como se a gente priorizasse os aspectos que dizem respeito ao desenvolvimento e à potencialidade humana, como se todo o nosso olhar para o humano tivesse para a capacidade que esse humano tem de crescer, desenvolver-se a si mesmo. Aí eu costumo dizer que é como se só fizesse sentido a gente estar na vida mesmo para desenvolver quem somos, do jeito que somos. Só faz sentido se eu conhecer cada vez mais as minhas características e a partir disso poder ser eu mesma. E não importa quais são as minhas condições, é assim que eu sinto. Eu posso ter qualquer característica organísmica, e quando eu falo a palavra organísmica eu penso características biológicas, características físicas, características sociais, não importa que características eu tenha, que eu diria que a única coisa que eu posso ser sou eu mesma. E para eu poder ser eu mesma, a abordagem me ajudou a entender que eu preciso então ir superando a mim mesmo. E superar a mim mesmo seria o mesmo que dizer, eu tenho um determinado momento do meu desenvolvimento e esse momento por si só, ele vive um processo de evolução. E eu preciso estar aberta para experimentar esse processo de evolução. Não faz sentido eu parar a minha evolução por nada, porque, de novo eu vou voltar a falar, talvez a única coisa que faça sentido é mesmo eu tornar-me a mim mesmo, sabe? E por isso tem até o nome daquele livro do Tornar-se Pessoa, parece que é uma coisa que chama atenção para a gente, para as nossas características, para o nosso jeito de ser. Um respeito pelo nosso ser integral, tá? Bom, daí eu penso, puxa, mas para fazer isso, para ajudar as pessoas a estarem nessa condição, eu não vou poder ficar preso a aspectos do adoecimento dela. Eu preciso ficar olhando para as potencialidades.
não vai ser através daquilo que elas hoje constituíram como doenças que eu vou poder ajudá-las, independente do que seja, né? Eu só vou poder ajudá-las se eu estiver olhando atentamente para a parte em que ela é capaz de desenvolver. E é isso que leva a gente para o nosso segundo item, que é: por que a abordagem é tão contrária aos aspectos do diagnóstico? E eu vou dizer, pois é, porque os aspectos do diagnóstico, eles tomam como base um adoecimento e transformam todos os nossos adoecimentos numa linguagem mais física, né? Daí eu penso, pois é, tem alguns adoecimentos que realmente têm uma linguagem física, mas para além dos adoecimentos e das linguagens físicas que eles podem ter as suas composições psicológicas, eles podem ter a sua compreensão psicológica. Então é quase como se a gente pensasse assim, ó, o psicológico, ele não tem a sua origem no físico. A compreensão do psicológico não se faz pela leitura do físico. A compreensão do psicológico, diz a abordagem, se faz por meio da percepção que esse indivíduo está tendo do mundo. Como ele percebe o que ele está vivendo? Quais as emoções que ele tem diante daquilo que ele está vivendo? Que significados ele está construindo da vida? Daí eu vou dizer, se formos tomar como referência as características das teorias que trabalham mais com o diagnóstico, eu vou dizer, eu não vou conseguir encontrar. Não vou conseguir descobrir quais as características que são desse indivíduo, com as percepções que ele tem, com as sensações que ele tem, para poder entender que ser psicológico ele está sendo no momento, ou qual o funcionamento psicológico que ele tem. Eu não vou conseguir entender. Essa é a maior contrariedade que a abordagem tem, na verdade, com o diagnóstico. Porque o diagnóstico, ele parte de um referencial externo. Tem um profissional da área da saúde, digamos, que está, de alguma forma, avaliando a condição dessa pessoa física ou dos comportamentos dela. Ele vai buscar essa compreensão nas teorias que existem e vai chegar a uma conclusão e uma indicação de tratamento, mas que, na verdade, não foi identificado a partir da visão dela. Veio de fora dela. A gente não consegue sacar quais foram os funcionamentos dela que levaram, provavelmente, a um processo de adoecimento. Não, por via do diagnóstico em si, a gente não consegue. Isso para você é uma surpresa? Estou conseguindo mostrar qual a grande diferença que existe entre as outras abordagens e a forma de olhar delas e a visão da abordagem? Enquanto uma faz um referencial mais externo e busca a compreensão do indivíduo por um olhar que vem de fora dele, a abordagem tenta buscar a compreensão do indivíduo por um olhar dele com ele mesmo. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, eu vou dizer, então faça a tua inscrição no canal e deixa o seu like. Eu tenho muita vontade que as pessoas consigam saber um pouco mais sobre essa diferença. Não são poucas as pessoas com quem eu converso que têm sempre dúvidas como essa e me perguntam, Anita, quer dizer que você não trabalha com diagnóstico? E eu penso, espera, não é bem assim. Tem coisas para explicar. Então, se você conhece alguém que possa estar com dúvidas também em relação a isso, compartilha o vídeo. Isso tudo vai ajudar a gente a poder difundir um pouco mais esse conhecimento, que no fundo é um pouco da missão do Espaço Viver, tá? Bom, mas daí eu vou adiante com vocês, tentando mostrar como eu resolvi esse dilema, tá? Algo de mim para mim agora, tá? Se você não me conhece, talvez valha a pena dizer que eu trabalho, o tempo inteiro que eu trabalho com a psicologia, eu trabalho vinculado à abordagem, né? E comecei minha carreira profissional trabalhando com crianças. E
foi um dilema muito difícil para mim, porque eu sabia da importância de captar o significado que as crianças tinham da experiência, de poder dar voz para ela, porque elas viam do mundo, né? Assim, eu sabia da importância de tudo isso, sabia que eu precisava ter atitudes de muita consideração e de muita empatia para que a criança pudesse apresentar a visão dela de mundo com mais tranquilidade, mas nem sempre as crianças que eu encontrava tinham apenas questões psicológicas, nem toda criança tinha apenas conflitos de ordens emocionais. Algumas delas eu via que tinha a ver com a condição do organismo dela. Então, tinha algumas crianças com problemas do neurodesenvolvimento. Eu passei muito tempo trabalhando com crianças autistas quando eu era jovem, e eu pensava, de que forma que eu vou poder ajudá-las, né? E junto com isso, eu pensava, será que mesmo eu cuidando delas, com toda a condição que elas tinham, né, organísmica mesmo, será que mesmo assim eu vou conseguir estar trabalhando com abordagem centrada na pessoa? Será que eu não vou, no momento que eu esteja tentando identificar em que aspecto do autismo a criança está, será que eu não vou estar maculando a imagem da abordagem e deixando de ser uma pessoa que trabalha com abordagem centrada? E aos poucos eu fui vendo que não, que tinha uma saída. E a saída é que, apesar de eu trabalhar muitas das vezes com a possível compreensão do desenvolvimento da criança, e para isso, às vezes, eu usava de recursos diretivos, né, dirigidos mesmo, isso não me impedia de eu olhar para elas como pessoas. E mesmo com toda a condição que elas tinham, identificar que ali tinham características pessoais, ali tinha uma percepção de mundo que era da criança, singular, e que eu poderia fazer as duas coisas juntos. Eu poderia olhar para todo o processo dela enquanto um processo de condição do organismo dela, sem que com isso eu ficasse limitada na percepção que eu pudesse ter dela. Eu consegui ter, hoje eu tenho a impressão que eu consegui ter belos diálogos com essas crianças, mesmo as crianças com questões de neurodesenvolvimento, que se deram por uma outra ordem, que não foi da ordem física, mas foi de uma relação de pessoa com pessoa. Então, se alguém perguntar para você, diagnóstico e ACP combinam, eu vou dizer, olha, o trabalho da abordagem não faz por via do diagnóstico. Mas nós não podemos desconsiderar alguns diagnósticos como fazendo parte da vida das pessoas. Precisamos lembrar sempre, elas são mais do que um diagnóstico. O organismo dela tem condições específicas do desenvolvimento muitas das vezes. E isso não impede elas de serem pessoas e nem a gente de se relacionar com elas como pessoa. Bem, estou me sentindo aliviada de ter conseguido contar isso para vocês. Há muito tempo que eu já queria falar sobre isso aqui. Então, se vocês gostaram, não esqueçam, façam a sua inscrição e deixem seu like. Vai ser um prazer poder conversar com vocês sobre isso quantas vezes vocês quiserem. Então, se quiserem comentar, tirar alguma dúvida, podem me chamar. Eu vou estar aqui, tá bom? Um grande beijo e abraço para todos e obrigada por ter ficado até o final do vídeo comigo.